34. Marcos 8, 34. Eu gostaria que prestasse muita atenção, que vocês não deixem se envolver com criança. As crianças às vezes brincam, passam aí pelo corredor, que a tua atenção não seja roubada. Porque criança é um anjinho, ela está brincando, às vezes as pessoas acham engraçadinho e para de prestar atenção na palestra e fica desligado. Então, deixa as criancinhas que são anjinhos de Deus, às vezes está brincando por aí, mas não tira a tua atenção, porque se você desligar aí, você me desliga aqui. E é muito ruim você andar em caminho desconhecido. E a palavra de Deus, ela exige muito. Exige muito. E se não entrarmos na atenção, e se não tiver uma centralização, o pensamento da gente sai. Você escuta a voz, mas a palavra não entra. E aí você nunca sente. Quando você ora, você não sente a presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, você não sente a presença de Deus. Então não tem sentido ler Bíblia. Não tem sentido orar. Agora, quando você ora sentindo, então você não quer mais parar de orar. Você quer estar sempre orando. Quando você começa a sentir a palavra de Deus, você não quer parar de ler, você quer continuar lendo. Porque a palavra vai entrando e a coisa mais gostosa é aprender. E quando você aprende, você tem facilidade de praticar. Vê isso quando você começou a dirigir. O cuidado que você tinha no volante. Veja depois que você aprendeu, que você já domina o volante, como você dirige totalmente despreocupado, com a mesma atenção que você tinha antes de aprender. Assim é a palavra de Deus. Então, quando você toma familiaridade com a palavra de Deus, você não tem mais dificuldade de compreender aquilo que está escrito na Bíblia. E compreendendo, você começa a pôr o que está na Bíblia na tua atitude. Agora imagine, se você lê um texto e você não entender, fica ruim. Não entendeu? É como aquele que manda você dar um recado. E chegar a uma altura, você não entendeu bem o recado. Como é que você vai levar o recado? Então, a Bíblia, você tem que ler ela não como um livro qualquer. Você tem que ler a Bíblia com o espírito com que ela foi escrita. E o espírito que escreveu a Bíblia é o Espírito Santo. Então você tem que se preparar para entrar em comunhão com a palavra de Deus. E aí você não vai fazer por um descargo de consciência. Você vai fazer com um compromisso. E vamos ver o que ela te orienta nesta manhã. Marcos 8, 34. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim e o Evangelho, salvá-la. Pois, que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? O que dará um homem em troca da sua vida? Porque nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amados, olha que recado extraordinário. E aí então, como é que a gente vai entender isso aqui? A partir do momento que eu estudo a minha vida para ver se ela está relacionada ao que está escrito. Eu devo me questionar
qual é a cruz que eu tenho para carregar no dia a dia? Todo mundo sabe a cruz que ele tem. Cruz não é 2 pedaços de paus. Isto é um sinal onde Jesus foi crucificado. Mas a cruz que ele foi crucificado foi por causa dos atos que ele teve. E qual foi o ato que Jesus praticou? O que foi verdade, o que foi certo. Ele combateu o erro. E os errados quiseram continuar errado. E por querer continuar errado, eles tiveram que tentar destruir o certo. E para isso, fizeram de uma maneira assim singular. Fizeram carregar, açoitaram, levaram num monte, fizeram ele subir o monte, colocaram, assim, expuseram mesmo para todo mundo ver que quem estivesse do lado desse homem seria crucificado como ele. Mas essa cruz, ela se tornou em espírito, que o nosso adversário luta para arrancar de dentro de você. O espírito da paciência, o espírito do amor, o espírito da compreensão, o espírito da verdade. E o inimigo trabalha dia e noite para tirar isso de você. Porque se no lugar da verdade ele colocar mentira, e você aceitar a proposta, você já começa a usar esse material do inimigo. Você já recorre à mentira para resolver problemas de imediato. Isso, sem perceber, você acaba caindo na cilada do teu adversário. Então, Jesus está nos explicando que muita gente perde a vida por causa do poder desse mundo. E se eu perco a vida por causa do poder desse mundo, eu vou perder a vida que também está reservada para mim no outro mundo. Se eu não ganho a vida, então eu não vou ter essa vida. Então, quando eu perco esta vida, ou seja, quando eu perco aqueles tempos, quando eu vou para a missão, quando eu vou para a missa, eu estou deixando de fazer o que o mundo me proporciona. E muitas vezes a gente troca, a gente coloca no lugar da vida o espírito da morte. Então, quem quiser salvar a tua vida, vai ter que perder. Ou seja, muitas coisas você acaba perdendo. Quando você ama, você acaba perdendo, às vezes, até pessoas que se diz amigo. Quando você procura viver o caminho de Deus, você não é compreendido. Você fica sendo antissocial para a comunidade. E o Senhor, então, está lhe dizendo que nós não podemos ter esses padrões de vida, querendo ganhar a vida, se apresentar como maior, como mais poderoso, com isso, às vezes, fazendo errado, prejudicando e assim por diante. Então, o que acontecerá com esse tipo de pessoas quando Jesus vier na glória? Muitos têm vergonha de rezar, vergonha de ler a Bíblia, vergonha de testemunhar. E o que acontece? Às vezes a gente vem numa cultura de muito sofrimento. Quando você não é amado, ou quando você não é compreendido, então você tem dificuldade de amar e de compreender. Mas isto é uma coisa que aconteceu lá no passado. E aquilo que aconteceu lá no passado não pode fazer parte do meu presente, quando o acontecido do passado é um ato prejudicial. Por conta disso, a gente tem que entender que o meu passado foi muito triste, muito sofrido, mas eu não posso ficar parado no meu passado. Eu não posso ficar olhando as tragédias que eu passei. Eu tenho que ter uma sabedoria para mim se livrar do passado.
para me desvencilhar do passado. E o diabo, ele é astuto. Ele vê o teu passado e aí então ele te esfrega e te diz: você nunca vai se libertar, Deus não ama você não. Deus ama aquele fulano, ciclano, mas você está perdido, rapaz. Você não consegue sair da situação. E aí quando você coloca a tua mente em ação, ela bloqueia. Porque o trauma, ele intercepta o projeto. E aí o inimigo te oferece um caminho fácil de seguir. E este caminho é aquilo que muitos tomam. O caminho da bebida, o caminho da droga, o caminho do adultério, o caminho do roubo, e uma série de coisas. Todo esse povo que está preso entre as grades, eles estão presos lá na grade, porque antes deles ir lá na grade de ferro, na cadeia, eles estavam presos espiritualmente. É o espírito do diabo que fez ele fazer o que ele fez. Eu sei disso porque quando os demônios viviam em mim, o que eles faziam? Eles exigiam que eu brigasse. Ele exigiu que eu destruísse a minha filha, essa que falou aí, com 2, 3 aninhos. Eu quase matei ela de bater. Por um único motivo. Porque ela pegou um produto do diabo, que é o cigarro, e jogou. A baixinha estava arrumando cozinha, lavando a casa, colocou uma bacia com água, aquela coisa que a mulher faz, e o meu maço de cigarro estava na mesinha de centro. E ela brincando, menininha, se arrastando, pegou aquele maço de cigarro e jogou dentro d'água. E quando eu fui pegar para fumar, estava tudo molhado. Quem fez isso? Quem foi isso? Foi ela. Eu peguei a cinta, lógico que nem lembra disso. Mas eu bati tanto nela, quer dizer, eu prejudiquei a vida de uma inocente para defender a desgraça do cigarro. Então isto é o que o mundo faz. É o que o mundo fala. Eu atendi um menino na cadeia, que ele dizia, não era eu que era para estar aqui. Era meu pai com a minha mãe. Porque eles se separaram, eu fui crescido por mão um pouco de tia, um pouco de vó, um pouco de vizinho, e muito cedo eu já caí no mundo. E encontrei com pessoas do mundo. Lá eu aprendi a fumar, logo aprendi a roubar, e aí então o que eu fazia? Eu roubava para sobreviver. Até que um dia eu entrei em uma equipe mais poderosa. Enquanto eu roubava umas coisinhas no mercado, pulava o muro, pegava algumas coisinhas do vizinho, mas como eu fui aprendendo, e isso foi dando certo, eu entrei em uma equipe mais forte que roubava banco. E eu era o que fazia as estratégias para roubar o banco. E a gente acabou caindo. E nessa queda, eu fiquei aqui preso. Eu estou aqui, mas eu não sei o que é vida, e eu não sei o que é amor, eu só tenho ódio. Porque eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive nada. E o mundo então diz, é um mau elemento. Esse elemento é perigoso, é periculoso. Mas lá no fundo, o que está preso, ele teve um motivo para estar lá. Por isso Jesus Cristo considera isso e diz, eu estive na cadeia e foste me ver. Porque Jesus vê tudo por dentro. Então, amados, quando a pessoa está numa vida errada, mas ele tenta buscar uma vida certa, ele precisa fazer uma renúncia. E às vezes você tem uma vida certa, às vezes você é até um empreendedor, ou é uma pessoa, às vezes, notória na sociedade. Mas ainda existem muitas coisas que você precisa renunciar. Talvez o apego, talvez a atitude. Às vezes a atitude pode te dar um altruísmo por aquilo que você se apresenta na comunidade. E a humildade é o quê? É descer do pedestal. Mesmo que você esteja lá em cima, mesmo que você esteja bastante vida, fama,
se você descer da tua fama e se colocar como humilde, então Deus te eleva. Isso é perder a vida, para ganhar a vida. Então, nunca querer ser o melhor, nunca querer ofender ninguém. E essa sociedade, ela, para viver nela, você precisa ter sabedoria. Quem não tiver sabedoria de Deus, esse não vai vencer mais o planeta Terra. Porque a sabedoria de Deus está indo embora desse mundo. Esse mundo está naquilo que a Bíblia diz, que seria os dias difíceis. Que os homens iriam se tornar egoístas, fanfarrão, desalmado, desleais, traidor, insolente, cego de orgulho. Sempre ostentando a aparência, mas desdenhando a realidade. Então, o mundo trabalha com injustiça. Existe muitas injustiças na lei, muita injustiça nos hospitais, muita desumanidade. Amados, estive uma vez em Curitiba, na Santa Casa de Curitiba, tinha um senhor que estava com um estrepe, ele caiu, entrou um estrepe na perna, na coxa dele. Fazia 3 dias que ele estava num corredor do hospital gemendo de dor. E aquela multidão, então um pegava aquela cama dele e empurrava para lá. Estrovava, outro pegava e a Amélia, uma senhorinha simples ali chorando. Isso é desumano. E a humanidade, os poderosos não vê isto. Os poderosos não olham. Porque tem que se cobrar um absurdo desse para formar um médico? Meu Deus, se gasta tanto dinheiro com campo de bola, com jogador. Por que um jogador tem que ganhar bilhões para ficar correndo atrás de um couro? Isso aí tinha que ser resolvido. Enquanto aqueles que produzem no país estão passando fome, necessidade. Então é um mundo da injustiça. E essas injustiças, ela se espalha. E aí então entra o mundo do roubo, entra o mundo da desigualdade. E aqueles que entrar nesse jogo, acaba ficando igual àqueles que praticam as injustiças. E o Senhor diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Então, o que eu oriento a vocês e a nós? Buscar a sabedoria de Deus. Fala isso, por irmão. Porque o que adianta o homem ganhar a vida se ele vir perder sua alma? Eu te convido a você tomar o livro de sabedoria, aliás, o Salmo. Primeiramente, livro dos Salmos, pelo capítulo 89. Quando você achar, diga um amém. Salmo 89. Quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo a vida com outros olhos. Amém, amados? Amém. Bom, eu achei na Bíblia, deixa eu achar aqui nesse negócio aqui onde está esse Salmo. 89. Que bonito, você já está com a Bíblia na mão. Fico tão feliz de ver pessoas com a Bíblia na mão. Amém? Salmo 89, que vai dizer o quê? A prece de Moisés, homem de Deus: Senhor, foste nosso refúgio de geração em geração. Entenda, eu tenho que me refugiar a Deus, porque Ele vai falar da sabedoria. E se eu pegar a sabedoria que está aqui na Bíblia, em letras, e eu colocar ela dentro de mim, então o que é letra se torna pessoa. Lendo Bíblia, você se torna um homem sábio. A sabedoria é diferente da inteligência. Inteligência é uma coisa, e sabedoria é outra coisa. Tem gente inteligente, mas não é sábio. Descobre tudo, inventa tudo, mas não sabe fazer nada. Por isso, eu preciso ter inteligência e sabedoria. Então, inteligência e sabedoria
me forma um homem de Deus. E Moisés adquiriu esta graça, experimentou isso na vida e escreveu para que servisse para mim e você hoje. Diz ele, na palavra de Deus. Opa, deixa eu ter um treco aqui. Vamos ver lá o versículo 2. Que a sabedoria foi formada antes que formasse as montanhas, a terra e o universo. Desde toda a eternidade, vós sois Deus. Versículo 3. Reduzis o homem à poeira e dizeis, filho dos homens, retornai ao pó, porque 1000 anos diante de vós são como um dia de ontem, que já passou como uma só vigília de noite. Esse texto é repetido em Oséias, capítulo 6, que 1000 anos diante de Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, perceba que quando eu vivo 1000 anos, para Deus foi só um dia. Veja então o tamanho do poder de Deus. E aí o versículo 5 diz assim, vós vos arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva virente, que viceja, floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. Ele está referindo eu, você, nós, que nós somos como uma planta, que ao mesmo tempo estamos aqui bonito, cheio de vida, de repente cai, daí 2, 3 dias já está ali cheirando mal num cemitério. Porque, diz ele no verso 7, sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. E aí ele diz, colocaste diante de vós as nossas culpas e os nossos pecados ocultos à vista de nossos olhos. Está nos ensinando que por mais que nós tentamos esconder os nossos pecados, que fazemos às vezes coisas erradas e ocultamos, mas está sempre diante dos olhos de Deus. Por isso de Deus não se esconde nada. E ele conta no verso 9, antes a vossa ira, passaram todos os nossos dias, nossos anos se dissipam como um sopro. Amados, é muito rápido que a vida passa. Gente, nós começamos ontem, o cerco já foi 8 dias. Então a vida é um sopro. E você existiu por um sopro. Deus fez o homem e soprou sobre ele. Então nós somos apenas um sopro de vida. Ao mesmo tempo que estamos vivos, podemos estar mortos. Versículo 10, isso daí é bom você gravar. 70 anos é o total da nossa vida. O mais forte chega aos 80. A maior parte deles, sofrimento, vaidade, porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Então, amados, depois do 80, diga misericórdia. É aquilo que você vê. É dor no ombro, é dor na costa, é dor no joelho, é dor no tornozelo, é cãibra, é diabetes, é falta de ar, etc, etc. Porque a Bíblia está dizendo que é assim. Diga para o do lado, você tem prazo de validade, vizinho? Quem avalia a força de vossa cólera e mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Quem pode saber como você vive? Qual é teu temperamento? Como você trata as pessoas? Que tipo de patrão você é? Que tipo de empregado você é? Que tipo de esposo, de esposa? Quem te conhece sabe o teu temperamento. Então a Bíblia está nos ensinando. Quem avalia a força de sua cólera? Normalmente quem vive com você. Com quem às vezes disputa com você. E isto não é muito legal para nenhum de nós. Se você é uma pessoa colérica, revoltado, levanta a voz, agride, alguém vai medir. E aí o versos 12 diz, ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos
o saber do coração. E ele nos convida: voltai-vos, Senhor, quanto tempo tardareis? Então Moisés, que viveu esta situação toda, o que ele pedia? Uma presença de Deus, não tarda. Sede propício aos vossos servos, acumulai-vos desde amanhã as vossas misericórdias, para exultarmos alegre em toda a nossa vida, conclamando a Deus. Nós temos que ser gente de oração, porque não adianta estar na igreja todo domingo se não tiver mudança de vida. Não adianta estar em movimento, não adianta estar carregando crachá, se nós não dermos testemunhos de cristão. E isto, gente, é o que eleva, é o que faz crescer, porque as pessoas andam decepcionando com a atitude dos cristãos. E aí a pessoa vê a atitude dos cristãos que rezam, eles vão dizer: que adianta? Que adianta? Você está lá rezando, mas é pior do que eu. Então a Bíblia está nos mostrando o caminho da sabedoria e pedindo: ensinai-nos a bem contar os nossos dias. Ele está dizendo: preste atenção à forma que você vive, porque passa muito depressa. E de repente, a hora que você queria acordar, o tempo já foi. Então ele diz no versículo 14: acumulai-vos desde amanhã com a vossa misericórdia, para exultarmos alegre em toda a nossa vida. Se eu busco a Deus toda manhã, se eu recomendo o meu dia, então eu vou ter um dia alegre. Eu vou ser uma pessoa mais para cima. Eu não vou precisar ir tendo um desgaste terrível. Quanto dinheiro se gasta em academia? Gente, eu não faço academia, eu não faço caminhada, eu não faço nada. Eu não preciso ficar aí com coisa para... Nada. A oração é o maior remédio. A meditação é o maior remédio. Você luta, você derruba tuas dores, clamando a Deus, entregando a Ele, louvando a Deus pela dor que está no teu corpo. Fique contemplando a cruz. Eu fiquei tempo contemplando a cruz e me veio no coração: um homem valente, sem nada a temer, veio nesse mundo e nos ensinou a força do alto. Papapá. Então, eu escrevi essa música. E ele me dizia: no alto da cruz, tuas dores levei, na sepultura, tuas faltas paguei, e ao terceiro dia eu ressuscitei. Contemple a cruz, e ele vai te ensinar. E aí o versículo 15 diz: consolai-nos tantos dias, quanto nos afligis, tantos anos quanto nos sofremos. Manifestai vossa obra aos vossos servidores, e a vossa glória aos seus filhos, que o beneplácito do Senhor vosso Deus repouse sobre nós. Que a graça de Deus nos envolva, repousa sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. O que tira a nossa prosperidade? O que rouba aquilo que nós ganhamos? É não estar atento no que a palavra de Deus nos determina. Quando eu coloco em primeiro lugar o meu interesse, o interesse de ter, de ser e de poder, então eu vou deixando para trás as obras de minhas mãos. Aí eu trabalho a morrer e não vejo resultado. Se sou funcionário, eu não consigo sobreviver de uma forma melhor com aquilo que eu ganho. E aquilo que eu ganho me acumula, às vezes até no desespero. Porque aquilo que você ganha é insuficiente para manter uma vida em família. Porque o mundo da injustiça é muito grande. Se eu
tento viver segundo esse desejo de ter, de ser e o poder, eu acabo me escravizando, porque eu fico na dependência de um poder que é o do mundo. E quero ganhar a vida. Mas Jesus disse, se você quer ganhar a vida, você vai perder. Mas se você perder por amor a mim, o Evangelho, você vai ganhar. Então, como fazer diante desse aspecto? Eu vou ter que trabalhar. Eu tenho que ter um interesse no meu trabalho, óbvio. Mas que o meu trabalho e o meu dinheiro venha para mim, como diz o versículo 14. Acumulai-vos desde amanhã com a vossa misericórdia, para exultarmos de alegria em toda a nossa vida. E olha como ele diz, fazendo isto, eu vou ter o consolo com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu ganho. E aí ele diz, eu pondo isso em prática, existe uma manifestação, versos 16. Manifestai vossa obra aos vossos servidores. O que é obra? O que é trabalho? Você cumprindo o que a palavra diz, Deus manifesta uma glória no seu trabalho. Então aquilo que você ganha, vem abençoado. E como você está no sistema, o teu ganho tem uma lei a ser cumprida. Se você ganha 10, 1 é de Deus. Se você ganha 100, 10 é de Deus. É a obra de tuas mãos que será abençoado, porque você parou, entendeu que o dia passa muito depressa e que nós vamos viver até os 80 anos, depois dos 80 é dor e sofrimento, isso para quem chega aos 80, no máximo aos 70. Eu, por exemplo, já estou no aviso prévio, eu já estou com 7,3. Então, daqui para frente agora, é só esperar o convite da transferência, segundo a Bíblia. E o que ocorre então? Se eu faço isso com retidão, eu estou no plano de Deus. Mas as pessoas não fazem. Você olha para aquele dinheiro, você não consegue tirar 10% do que você ganha. Você não consegue. Dentro da tua concepção, você quer ganhar mais. E você esquece que você ganhando mais, sem a graça de Deus, você está perdendo. Mas quando você ganha menos com a graça de Deus, você está ganhando. Porque Deus te exulta. O que é exultar? É elevar, é te sustentar. Deus coloca a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Amados, eu percebo cada coisa de Deus. A gente estava carpindo ali num sol estridente. E não teve nem como carpir de enxada, porque à beira do caminho ali estava um vidro de duro. Então eu estava capinando com a picareta. E passou um trator, uma reta escavadeira. Não sei quem é, não conheço o cara. Ele passou olhando e eu estou lá com a picareta. Ele foi quase até na vendinha e voltou de ré. Parou. O senhor quer que eu rapo aí para o senhor? Mas claro que eu quero. Eu ia ficar o dia inteiro ali capinando com a picareta. Ele pegou a máquina, rapou tudinho, olhou para mim e falou, tá bom? Tá ótimo, irmão. Tá bom. É Deus. Como é que aquele camarada sentiu de voltar a fazer isso para mim? É Deus. Jesus viu meu sofrimento, falou, vou cuidar do meu irmãozinho. Está vendo como Deus age? Digo para você, está vendo como Deus age? É assim que Deus age. Então, trabalha com alegria. Para isso, temos que ter sabedoria. O que o 16 diz? Grifa aí o 16. Manifestai vossa obra aos vossos servidores. Então, se você é patrão, você está industrializando para servir alguém. Você já parou para imaginar aquilo que você faz, que benefício que é?
Mas você não pode fazer só por causa do dinheiro. Você tem também que pôr na cabeça que você está favorecendo alguém com o teu trabalho. E favorecendo alguém com o teu trabalho, você não pode fazer um trabalho de qualquer jeito, senão você está favorecendo de qualquer jeito. Olha quantos detalhes a Bíblia nos ensina para a gente fazer. E são essas coisas que elevam. E aí Deus disse que os servidores vê a glória aos seus filhos. Deus vê o que você está fazendo com amor. Por isso que nós cantamos, irmão, é preciso voltar ao primeiro amor. E aí ele diz que o beneplácito do Senhor, que a presença de Deus, que o amor de Deus repouse sobre nós. Então você está trabalhando, Deus está ali ao lado. Deus não tem coragem de chegar aonde ele não é aceito. Porque Deus é um homem. Deus homem. Ele se fez homem. E ele, quando vê não sendo aceito, ele te respeita. Então ele tira a glória dele. Ele tirou a glória dele de Abraão. Por isso Abraão passou um sufoco, até que Abraão reconheceu o pecado que ele teve com a mulher, sua empregada. E Deus então fez com que tomasse a mulher dele, levasse no palácio do rei, e Deus estava vendo. E ele perturbado com a situação. E quando Abimeleque foi para mexer com a mulher, Deus colocou um sonho em Abimeleque e disse, não toque nessa mulher. Ela é esposa de um profeta. Mesmo na fraqueza de Abraão, Deus estava na proteção de Abraão. E ele então se apavorou. Chegou e disse, escuta, por que você me mentiu? Dizendo que ela era tua irmã. É porque eu achei que vocês podiam me matar por conta da beleza da minha mulher. É, mas você quase pôs o meu exército em jogo por conta disso. Então pega tudo que você trouxe aqui, eu te acumulo de mais bem e pode ir embora do palácio e com a sua mulher. Resumindo, Deus protegeu. Deus protege teu casamento. Deus protege a tua viuvez. Deus protege teus filhos. Deus protege. Mas Deus só consegue fazer isto se isto for o que você está fazendo para Deus. Diga para o do lado, você está entendendo pelo amor de Deus? Se tem uma coisa que Deus entristece, é a ganância. Do querer mais, do vender mais, de forçar a venda. Para quê? Entregue na mão de Deus, Senhor, esse dia, a minha empresa, meu trabalho está aos teus cuidados. Me defenda da mentira, da ganância, e faça com que os teus anjos se estabeleçam neste lugar. Dê-me sabedoria para lidar com o povo. Agora, para você ter essa sabedoria, você precisa encontrar onde ela existe. E eu vou te mostrar onde a sabedoria existe. Abra comigo, livro de sabedoria, no capítulo 6. E quando achar, digam amém. Amados, a Bíblia é rica de ensinamento. E ela nos diz uma coisa muito importante que a gente precisa, com todo esforço, aprendê-lo. Amém, queridos? Capítulo 6. Sabedoria, no capítulo 6. Deixa eu achar ela aqui. Só um minuto, não sei, já acharam? Amém, aqui nesse... Precisava colocar esse negócio aqui meio... Capítulo 6. Se você começar a fazer, você vai ver quanta coisa bonita. Começando ali pelo versículo 1. Deus falando com os reis da terra. E hoje falando com nós. Ouvi, pois, ó reis. Então tira o reis e coloque no lugar. Ouvi, pois, João Camelote. Quando eu leio a Bíblia, eu me coloco na história. Ouvi, pois, João Camelote,
entendei, aprendei, vós que governaram o universo. Você tem um governo nesse universo. Pode ser um enorme governo, pode ser um pequenino governo. Talvez o teu governo é uma mulher e um filho. Você tem que governar. Você fundou uma família, você adquiriu uma família. E você precisa governar essa família, porque isso foi o que você fez. E aquilo que você faz, você tem de ser responsável, porque aquilo que você faz se torna um ato, um acontecimento. E se você tem um ato certo, então você tem facilidade de governar, porque é certo. E diante da verdade não existe argumento. A verdade é verdade. Mas se você não faz certo, o teu governo entra em crise. Não é certo você discutir, alterar a voz, falar alto, brigar e sair revoltado de dentro de casa. Isso acontece. Se você tem a sabedoria de Deus, você não disputa. Porque a Bíblia ensina, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, mas nutre e cuida dela. A Bíblia ensina, os dois se tornarão uma só carne. Então, quando você está discutindo, alterando a voz com o teu cônjuge, eu escrevo isso em um artigo que eu escrevi, 41 temas sobre o amor. Então, se você discute, você está brigando com você mesmo. E isto é a paixão do demônio. Que vocês dois se desentendam a ponto de você sair ferido e magoado. Você leva essa ferida aonde você vai. Mas você deixa a ferida aonde ela existiu. E aí o ambiente fica carregado. Levítico do capítulo 3 ao capítulo 10 fala nesses aspectos. Do que fica instalado na parede e dá isso o nome, lepra. O pecado é uma lepra. A discussão é uma cratera. E isto, no tom de nervosismo, altera a corrente sanguínea. A corrente sanguínea alterada, ela dificulta o pulsar do coração. Porque uma coisa é você fazer uma água limpa passar em um cano. E outra coisa é você fazer uma água toda suja, barrenta, com cisco. Então isso começa a delatar veias. Começa a entupir. E daí a pouco você já começa a sofrer falta de ar. E aí você diz, eu fiquei muito nervoso. E a partir que eu fico muito nervoso, o que ocorre? Dói a cabeça. Você fica com dor de cabeça. Você fica com mal-estar. Agora, estude comigo. Você vai tomar um remédio para aliviar a dor de cabeça. Mas você não parou para refletir por que que aquela dor de cabeça veio. Aí é ensinado, é a mudança do tempo. É o clima que mudou e por isso que eu estou passando mal. Mentira. Deus não muda um clima para te prejudicar. Ah, foi a janta de ontem que eu comi que me fez mal. Mentira. Deus deu tudo como alimento. E vocês acreditam em tudo essa mentira. E daí a pouco você para de comer o que Deus fez com tanto amor. E ainda acusa, não posso comer que me faz mal. Não posso tomar por causa da minha diabetes. Então você registra a tua desgraça. Capacita o poder do diabo.
e desmerece Deus. Se você tiver a sabedoria de Deus, você começa a brigar contra essa proposta. A primeira coisa, renúncia. Você tem que renunciar todo dia à proposta do demônio. Porque a Bíblia te ensina, por isso você tem que ler Bíblia. Que o demônio está lá em 3 de Pedro. O demônio está ao teu redor, buscando quem devorar. E se ele está ao teu redor, ele não está à toa. Ele está ali muitas vezes para te fazer cair um tombo na escada. Ele está aí muitas vezes para fazer você bater numa outra condução. Ele está ali para te dar um sufoco. E de um momento para o outro você ficar nervoso, dar uma mal resposta, gritar. Se você tem a sabedoria de Deus, quando você vê tua esposa alterada, você já vai entender. Tem alguma coisa perturbando, porque ela não é assim. Ela está nervosa. Então ela está tendo motivo para estar alterada. Ele está tendo motivo para estar hoje alterado. Não tendo a sabedoria de Deus, você não entende. Aí você começa a trabalhar em cima de uma desgraça. E começa a comentar com o próximo. O fulano hoje está aí, aquela fulana é um perigo. Porque e começa a acusar. E onde 2 ou 3 estiver reunidos falando em meu nome, eu estou no meio. Dependendo de que nome você está falando. Se você está 2 ou 3 falando mal de um outro, quem está no meio é o demônio. E aí é uma delícia falar mal do outro. É uma delícia prejudicar o outro. E você esquece que na medida que você está prejudicando o outro, o prejudicado está sendo você. Porque você passa a ser o instrumento do demônio. Isso você vê no mundo empresarial. Não vê aqueles caras com aquela motinha levando o produto das empresas? O que ele está fazendo? Ele está fazendo a empresa movimentar, entregando mercadoria. Quando você briga dentro de casa, você está fazendo o papel dos menininhos de moto. Você está entregando a desgraça que o diabo jogou dentro da tua casa. Olha para o irmão e diga, você está escutando, bendito. Ô gente, vocês estão escutando. Então dá um tapinha no irmão, digo que você precisa mudar. Digo, você precisa ter sabedoria. Agora digo para o irmão, você fala mal do teu marido? Pergunta aí. Você fala mal da tua esposa? Você é aquele que fala que filho criado é trabalho dobrado? Quando vocês lerem meu artigo, vocês vão ver que beleza. Queridos irmãos e irmãs, então o capítulo 6 está dando essa grande instrução. Versículo 3. Porque é do Senhor que recebeste o poder, e é do Altíssimo que tendes poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará os vossos pensamentos. Deus é que vê tudo. Não faça nada escondido que você está ralado. Olha o que diz o versículo 4. Sê ministro do reino. Vós não julgaste equitativamente, nem observastes a lei, nem andaste segundo a vontade de Deus. Deus está falando que nós não estamos sendo fiéis. Nós não estamos cumprindo certo. E o 5 diz, Ele se apresentará a vós. Diga para o irmão, Deus vai na tua casa todos os dias. Porque aquele que domina serão rigorosamente julgado. Você entendeu? Você vai ser cobrado um dia. Você formou uma família. O que você ensinou de mim para teu filho, para tua mulher, para tua gente? Eu te dei talento, onde você enfiou ele? E amados, não é Deus que vai te julgar. A Bíblia nos conta em João 5,
Não sou eu que te condeno. Diz em João 3, eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Mas são os teus atos que vão testificar diante de mim. Então, quando estiver diante de Deus, eu vou ver os meus atos, porque Eclesiástico diz que Deus guarda cuidadosamente os nossos pecados. Porque no dia que você chegar lá e dizer, eu não fiz isto, ali está registrado. Como quando escreveram uma carta absurda contra mim de 2 páginas. E eu achei essa carta na casa de uma amiga lá nas praias, Piruíbe. Fui rezar numa família lá, quando eu olho na mesa de centro, eu vi lá João Camilote. Me interessei, peguei, era uma carta falando barbárie a meu respeito. Eu fiz errado, mas fiz. Peguei aquela carta quietinha e coloquei no bolso. Cheguei na casa do cidadão. Ao juiz do camelote. Amigo, mas você me abraçava, me dava a paz de Cristo, e você escrever tudo isso contra a minha pessoa. Baseado no que em quem você escreveu? Os primeiros 3 itens, você consegue... Seu camelote, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Eu nunca fiz isso. Não, irmão, não fala assim. A coisa mais chata para um homem que se diz cristão e que está em movimento de igreja, fazer as coisas erradas e ainda negar. O homem tem que assumir o que faz. Tem que assumir o que faz. Não, olha, você está equivocado, eu nunca fiz isto. Quem que é fulano, Bertano? Porque lá no final estava escrito ainda, assinado fulano e ciclano. Eu não acredito que eles soltaram essa carta. Mas você escreveu para quê? Para deixar na gaveta? Mas eu vim aqui, irmãos. Não, essa carta eu não vou te dar nunca. Que história? Para que você quer ela? Foi você que escreveu? Você deve ter outra aí. Mas eu quero te dar um abraço e te pedir perdão. Porque eu devo ter sido causa de sofrimento para você. Você me perdoa? Ele foi rejeitando, mas eu abracei ele. Me perdoa, irmão. Aí desabou todo, chorou. Porque não justifica nada. Não vim aqui para justificar nada. Eu vim aqui pedir perdão. Porque a Bíblia ensina isto. A Bíblia nos ensina. Se eu amar só quem você ama, que recompensa tem? E aí a pessoa levou um baque tão grande, que a última vez que eu soube dele, que acabou em nada. Acho que nem na missa está indo mais. Perdeu a sabedoria de Deus. Diga para o do lado, não deixa o diabo tirar a sabedoria de Deus de você. Versículo 6 diz, com efeito, a compaixão atrai o perdão. Então eu prego dando exemplo de vida. Mas os poderosos serão examinados sem piedade. Porque o poderoso, ele não se dobra para pedir perdão. Ele não se dobra. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém. E não deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grande, é Ele que a todo criou e a todo cuida igualmente. Para Deus não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem feio, não tem bonito. Ele é Deus de todos que observa a lei dele. Então você tem que ter a sabedoria. Diga para o irmãozinho do lado, você tem que ler Bíblia, vizinho. Você tem que ler a Bíblia. Amados e amadas. E o versos 9. E a vós, pois, príncipes, que eu me dirijo, para que aprenda a sabedoria e não resvaleis. Ou seja, usa a sabedoria, usa a justiça e não caia fora dela, não resbala. É direto. Sabedoria para comprar, sabedoria para vender, sabedoria para administrar, sabedoria. E quando você usa de sabedoria, a impressão que a gente tem é que o povo vai montar a cavalo.
E o diabo ensina, você tem que ser rude. Você tem que impor, você é dono, você é o patrão. E é diferente. Quando você usa esses termos, a pessoa te respeita, não porque você é o patrão, mas te respeita porque você é um servidor de Deus. Então eles próprios irão dizer, ele não merece isso. Então eu vou trabalhar certo, porque é uma pessoa muito boa. E a partir do momento que você dá um exemplo para a pessoa dizer que você é uma pessoa boa, se a calúnia cria um ambiente desfavorável dentro de casa, contamina a casa, contamina a parede, muito mais contagia a casa e a parede, quando você recebe notícias que vêm de Deus. Porque Deus é muito mais do que o diabo. E quando a tua casa vive Deus, Deus vive a tua casa. Você já não acabou de ouvir que Deus está presente? Mas Deus não tem facilidade de estar presente aonde o ambiente não é reservado para Ele. Imagina você chegar numa casa e você escutar lá um brigueiro, uma discussão, um falatório, e as pessoas se discutindo, se ameaçando. Você volta quietinho para trás e chega lá em casa. Nossa, eu fui na casa do fulano, mas o pau estava quebrando lá. E eu nem entrei, eu não vou entrar nesse rolo. Você que é pecador, não entrou na casa da briga. Deus também não vai entrar. Por isso Ele te escreve, 3:20 de Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Como é que se abre a porta para Deus? Com as orações, com as leituras bíblicas. Então a Bíblia nos ensina no versículo 10. Porque aqueles que santamente observam as santas leis serão santificados. Os que as tiverem estudado poderão justificar-te. Grife essa parte e a partir de hoje começa a ler Bíblia. Estudar a Bíblia todo dia. Todo dia. Mas para isso você tem que tirar um tempo. Mas se eu já não tenho tempo, o meu corre tem tempo sim. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo para tudo. A Bíblia não mente. Você tem que fazer o tempo, porque tempo tem. É que você não está fazendo ele. Então, o que você pode usar? De madrugada. Se você levanta de madrugada, hoje, por exemplo, 4h15, ou 4h20 por aí, eu já estava meditando a lei de Deus. E Deus dá força. Deus tira o sono. Deus coloca sabedoria. Porque todo o teu membro está descansado. Amados, isso você consegue quando você dominar o diabo. O diabo é igual um burro bravo. Que você vai pôr o cabresto, você vai pôr o freio, ele pula, mas você vai dando um jeitinho, você amarra ele num toco, puxa no palanque. Resumindo, você domina. Satanás é um burro brabo, é um jegue valente. Ele tem que ser dominado. E não se domina o demônio com o mesmo espírito do demônio. Não se muda o temperamento de uma mulher sofrida, rejeitada. Não, porque muitas vezes essa filha foi a primeira filha, ou esse filho foi o primeiro filho. Que de repente, esse casamento nem foi muito planejado, mas acabou acontecendo. E nesse acontecimento, às vezes, um queria filho, o outro não queria. De repente, acaba escapando a revolta por estar grávida. Então, tudo isso influencia. E esse mundo é um mundo desconhecido da gente. Então, o que eu oriento? Fazer o que eu faço. Eu oro por mim. Porque a gente reza para todo mundo que pede. Mas dificilmente você reza para você. Então, começa a descrever tudo o que você é. Desde o teu cabelo,
Comece a orar pelo seu cabelo. Senhor, me dê um cabelo bonito. Agradeço pelo meu cabelo. Eu tenho uma birra do meu nariz, porque eu era muito magrinho, muito doentinho, muito craquento, e eu era apelidado de magricelo narizudo na escola. Eu tinha pavor, narizudinho. E eu só tinha nariz mesmo, nariz e orelha. E eu fiquei muito revoltado. E eu criei uma outra revolta muito grande do meu nome. Eu tinha a ira do meu nome, por causa da história de Joãozinho. Na escola, ou era o Joãozinho ou era o Zezinho. Joãozinho ganhou 5 laranjas, dividiu 2 com o coleguinha, um tal de problema que ensinava na escola. Eu só tenho 1 ano de escola, né? Mas isso eu aprendi. Então o Joãozinho entrava na história do problema. Aí você ia para o recreio, Joãozinho, cadê a laranja? Você dividiu com o coleguinha. E aí era sarro. Então tinha raiva do meu nome. Tinha ira do meu nariz. Mas, quando eu encontrei Jesus, eu louvo e agradeço por esse narizão comprido. Eu sei que eu sou narizudo, mas eu cheiro de longe. Amém? É vantagem. Amei o meu nome, porque João significa enviado de Deus. E o diabo não queria que eu fosse o enviado de Deus. Então, se eu não gosto de mim, de quem mais eu vou gostar? Se eu acho que eu não presto, quem poderá achar que eu presto? Diga para o do lado, comece a gostar de você, irmão. Versículo 11. O que você não gosta em você? Tem gente que não gosta do pé. Tem gente que não gosta da face. Aquilo que você não gosta no seu corpo, comece a gostar e valorizar. E atrás desse valor virão outros valores. Porque Jesus ensina, quem tem, terá em abundância. Quem não tem, será tirado o que julga ter. Então começa a valorizar o que você tem, para Deus dar mais. Você compra e dá um presente por um amigo. Você nunca vê ele usar aquele presente. Você não vai dar mais. Ele não gostou, eu não vou dar mais. Deus age assim. Se Ele te dá uma bênção, valoriza. E você é uma bênção de Deus. Diga aí, por irmão. Não, você tem que convencer disso. Você é uma bênção. E não deixa o diabo roubar ela. Não deixa. Amém? Olha o que diz o 10. Porque aquele que santamente observar as santas leis serão santificados, e os que tiverem estudado poderão justificar-se. 11. Anelai, pois, nela minhas palavras, e reclamai-as ardentemente, e serei instruído. Use a palavra de Deus e reclama a Deus, eu não estou entendendo. Senhor, me ensina. Porque o Senhor escreveu para mim, que é para me anelar, que é para me ter a tua palavra. Mas eu não estou entendendo, Jesus. Então me ensina. Você falando isto, você coloca a Bíblia e fica em silêncio. E não põe o teu pensamento em ação. Porque 14 de Corinto diz que quando você ora, a tua razão fica sem ação. Mas o Espírito que age no teu espírito. Então, ora com o Espírito. E depois ora com a razão. A Bíblia ensina tudo. Pena que nós temos preguiça de ler. Diga, preguiçoso, lê a Bíblia. Repete, lê o versículo 11 para mim ver se você entendeu. Pelas minhas palavras. E o que mais? É que eu acabei de explicar. Ah, seu João, eu leio a Bíblia, não entendo nada. E porque não entende, não lê mais. Vai aprender quando e aonde. É a mesma coisa da oração. Se você ajoelhar para orar e você não sentir nada,
É a mesma coisa de você comer uma comida sonsa. Você já comeu uma comida sem sal, sem tempero, mal cozido? Você rejeita. O que você vai fazer? A comida não entra. A Bíblia é o alimento da alma. Se você não sente, ela passa a ser uma palavra sonsa. E aí você não lê. E não procura estudar para aprender. Você não está vendo Deus falar? É Deus falando. Anelai pelas minhas palavras. Estudai a minha Bíblia. Reclame quando você não entender, que eu te instruo. Eu aprendi a falar da Bíblia com a Bíblia. Eu levava 2 litros de café e 2, 3 maços de cigarro. Cada rua que eu varava carpino, passando carpideira, quebrando milho, arrancando feijão, eu ia lá naquele litro de café. E eu gostava de café gelado. Eu fazia ele de noite, deixava posar no sereno e levava aqueles litrão de café. Doce que aquilo grudava na garganta. É uma delícia suco de café. Você dá risada porque você nunca fez. Faz um café bem docinho e deixa na geladeira. E aí, porque na tua mente, e eu não entendo o povo. Vou fazer um café bem fresquinho. Você põe o caboclo, você assa a língua, é café fresquinho. Diga, misericórdia. Faz um teste e vai dizer, eu não vou tomar mais um cafezinho quente. Eu vou tomar um suco de café. Você vai ver que delícia. Para você entender, você tem que fazer. Se você não faz, você ignora. Digo para você, está escutando, bendito? O versículo 12 você vai ter que entender. Grifa aí tua Bíblia, mas não barroteia a Bíblia tudo, que tem gente que taca o grifador aí que vira, não. Faz um risquinho assim, com delicadeza, só para marcar a página. Versos 12. Resplandecente é a sabedoria. O que é resplandecente? Uma coisa que todo mundo vê. Uma coisa que está clara, que está ao alcance. E sua beleza é inalterável. Quando você entende isto, você vai estar completo. Porque não tem como pôr mais beleza no que Deus fez. Deus fez tudo perfeito. Os que a amam, descobrem-na facilmente. Então a gente precisa descobrir a sabedoria de Deus. Versículo 13. E os que procuram, encontram-na. Ela antecipa-se aos que desejam. Quer dizer, eu quero aprender a Bíblia, eu quero ler Bíblia. Então, antes que você espera, você acaba literalmente encontrando. Quem para possuí-la, levantar-se de madrugada, não tardará, ou melhor, não terá trabalho, porque encontrará sentada à sua porta. Você desceu da cama de madrugada para estudar a Bíblia, você não vai ter dificuldade. Ela vai estar sentada na tua porta. E eu me admiro porque você tem faculdade, às vezes tem o terceirão, que eu nem sei o que é isto. Pobre Camilote, com 1 ano e 2 meses de escola. E olha quanta coisa você aprende. Mas é porque não tem porquê. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos. Você é todos. Que desejar. Mas tem que levantar cedo. Tem que fazer a força de ser instruído. Ela mesmo vai à procura dos dignos dela. Se você busca, ela vem atrás de você. Ela lhes aparece nos caminhos, cheia de benevolência
e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos. Então você não tem mais pensamento tonto. Você não se perturba mais com algum problema, porque a tua mente é direcionada com o Espírito de Deus. Você começa a ver as coisas diferente. Você não vai ver mais a tua mulher como ela é, nem o teu marido como é, nem teus filhos como é. Porque o que muda o pensamento da gente é o que perturba a ideia. E aí a Bíblia diz no verso 17, porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-lo. Então, quando você realmente vai em busca de sabedoria, você começa a amar a sabedoria. Amando a sabedoria ama você. Então você vai entender o complicado. A pessoa não é complicada, a pessoa é mal amada. E o mal amado que não quer se descomplicar, então ele se justifica que ele não presta, que ele é um sofrido, que ninguém ama, que ele tá, não sei porque ele veio no mundo, não sei porque eu existo. Essas são as ideias. E esse pensamento é tão absurdo que o diabo te joga na droga, na pinga, no cigarro, no adultério, e aí o diabo diz, agora você desgraçou mesmo. Então, se você quer ser feliz, amarra uma corda e se dependura. Você morre e você vai ser feliz, pois ele falou isso comigo. Por que sofrer? Você não consegue tratar de uma mulher e 2 filhos? Nada te dá certo? Teu Deus te abandonou. Ninguém te ama. Se você pegar uma faca e cortar sua garganta, você vai ficar ali caído. Todo mundo vai ficar chorando. Ah, o João morreu. E você vai num lugar muito lindo. Isso já não era um pedido. Isso já foi uma ordem. E eu então, com a faca, eu estava tirando tento de couro para fazer um buçara, um cabresto para domar uma mula. A faca afiadinha, que para desquinar o couro, você tem que ter um aparelho muito cortando. E eu saí com a faca na mão e a voz me disse, atrás do paiol, que era um paiolzinho, pois o pasto tinha uma moita de capim de colonião. Você entra ali dentro e corta o pescoço. E eu saí com a faca, eu via eu caído ali, sem garganta, e eu aqui chorando. O inimigo rouba a mente, por isso que a Bíblia está dizendo a respeito da sabedoria dos teus pensamentos. Mas Deus tinha um plano para mim. A minha menina era pequenininha, saiu correndo atrás de mim, mas eu não falei para ninguém que eu ia fazer isso. Mãe, mamãe, eles chamavam ela de mãezinha, mãezinha, mãezinha. Venha acudir o papai que vai se matar, o paizinho vai se matar. Mas gente, como que pode um negócio desse? E a baixinha veio correndo, Joãozinho, onde que você vai com essa faca? Hã? Onde que você vai indo com essa faca? Você está louco? Eu estou indo ali. Volta para trás, me dá aqui essa faca. Foi uns 3, 4 minutos para mim voltar. Eu já estava em outra dimensão. Ele faz isso quando você está no volante. Nunca te aconteceu de você estar dirigindo e de repente parece que deu um apagãozinho. É o maldito. Não senta atrás do volante sem reclamar, ou seja, sem pedir a Deus. Porque aquela tribulação de ter que ir no banco, ter que vir não sei o que, ter que vir não sei o que, e correr para lá. Eu faço essa correria toda. Mas Deus está sempre na frente. Deus está sempre na frente. Eu monto na minha motinha aqui, vou lá comprar um parafuso, eu já saio rezando o Santo Anjo, Salve Rainha, os anjos e arcanjos. Senhor, um anjo do lado, outro do outro, um na frente e outro atrás. Então, me defenda de qualquer acusação e de qualquer ação demoníaca. Eu monto na caminhonete que vou viajar, já rezo o Santo Terço, coloco a viagem. O que acontecer será com a permissão de Deus. Porque ele disse, invoca-me, termina.
Invoca-me, que eu te responderei. Diga amém. Gente, nossa, eu já estou com 10 minutinhos aqui. Eu queria que você fosse em Sabedoria 9. Vamos ver se dá para dar uma pincelada. No livro de Sabedoria, no capítulo 9. E no livro de Sabedoria, no capítulo 10. Se der, a gente dá uma pincelada. Eu falei, Sabedoria 9. Aqui fala da oração de Salomão para obter sabedoria. Gente, esse livro de sabedoria, desde o primeiro ao último capítulo, é uma escola, é uma faculdade de ensino. Amém? Por isso estude muito ele. Deus nossos pais, Deus de nossos pais, e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra. Eu gosto de estudar a Bíblia. Se tudo Deus criou pela palavra, eu preciso da palavra de Deus para mim criar as minhas coisas. Não tem como eu fazer as coisas se não for com a palavra de Deus. O que eu faço sem ser com a palavra de Deus, ou seja, sem ter Deus no comando, não vai dar certo. E que por vossa sabedoria formasse o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas. Governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha vosso trono, e não me rejeitais como indigno de ser um de vossos filhos. Você sabia que se te faltar a sabedoria para isto, você pode sofrer consequências, mesmo você não sendo culpado? Como que funciona? Se você não governar com a palavra o que você governa, ocorre que a pessoa se revolta com você e começa a falar mal de você e te detonar. E como a Bíblia ensina que há poder na palavra, dependendo da fonte que sai a palavra, é as consequências que nós sofremos. Para você ser livre dessa consequência, você tem que ter e ser abastecido com a palavra. É como o frio. Está um frio e você está tremendo de frio. Mas você já tem uma roupa. O que você faz? Você reveste com outra roupa, com a blusa de frio. Você tem a palavra, que é a sua. Mas para você vencer as palavras que não que edifica, você tem que revestir da palavra de Deus. E isso você faz na oração, orando e pedindo a sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Será que está entrando no coração de vocês essa sabedoria? Diga obrigado pela sabedoria, Senhor. Então nós temos que governar esse mundo com santidade. Mas o mundo não é santo. E aí vão te prejudicar, vão falar que você é louco, que você é fanático, que você é radical. Mas vão te apedrejar dos pés à cabeça. Mas você está na palavra. Você está na palavra. E Deus te protege, porque é a obrigação de Deus te proteger, se você está na palavra. Por quê? Porque é Ele que diz isto. E como a palavra de Deus não falha, Ele não pode negar a proteção, porque se Ele negar, Ele fica um Deus falho. Agora, se eu negar esta verdade para Deus, o falho fica sendo eu. E Deus não pode fazer nada. Dá um tapinha no irmão, diga que você está entendendo. Então diga obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensino.
Versículo 5 diz: sou com efeito vosso servo, filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada, e se lhe faltar a sabedoria entre vós. Deus nos chama de nada. Não somos nada se faltar sabedoria. Mas somos tudo se tivermos a sabedoria. Ora, vós me escolheste para ser rei do vosso povo, e juiz de vossos filhos e de vossas filhas. Isso é Salomão que está falando. E vocês lembram lá no capítulo 3 e 4 do livro dos reis? Quando ele pede a sabedoria para Deus. Ele pede para Deus, ou melhor, Deus aparece para ele em sonho, e Deus disse: peça o que você quiser que eu te dou. E Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus ficou tão feliz e respondeu: como você não pediu tanque de guerra, não pediu valor, não pediu, enfim, mas pediu sabedoria, dar-te-ei tanta sabedoria que ninguém igualará a você. E Salomão então está escrevendo isto aqui agora. Por isso, ele está respondendo no versículo 8. Vós me ordenaste construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais. Imagem da sagrada habitação que preparaste desde o princípio. Mas no versículo 7, ora, vós me escolheste para ser vosso povo e juiz de vossas filhas. E pediu para que ele construísse aquele templo. E aí o versículo 9 diz: mas ao lado de vós está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizeste o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Versículo 10. Fazei, pois, descer de vosso santo céu, envia-lhe do trono de vossa glória, para que junto de mim, pedido de Salomão, resposta de Deus, tome parte em meus trabalhos, para que eu saiba o que vos agrada. Que dia que você parou e perguntou assim: Deus, o que mais eu te agrado no modo de minha existência? Senhor, a forma como eu trato as pessoas te agrada? Você já fez isso? Você já falou isso e ficou em silêncio para ver o que passa na tua cabeça? Arrisque fazer. Alguma coisa começa a fluir na tua mente. De repente vem uma vozinha lá no fundo: o modo com que você trata teu marido não é correto. A forma como você está fazendo para ter maior lucro não é correto. E você então começa a refletir. Certos tipos de roupa que você está usando está chamando a atenção de homens. E aí, como você já está sendo uma pessoa bíblica, você vai escutar Deus te dizer no teu coração: porque quem lançar um olhar de cobiça já adulterou no coração. E quando a pessoa vê uma mulher mal vestida, com certo tipo de roupa marcando o seu corpo, ele vai maliciar. E como a tua cabeça já está envenenada do que você vê na tela de celular, depois você olha a tua esposa, que já foi mãe de 2, 3 filhos, que o corpo dela já está deformado, você nunca vai querer ficar mais olhando para a tua mulher. O teu relacionamento sexual vai gelando, tanto de uma como da outra parte. E se lá na cama não estiver bem, não tem mais aonde estar bem, porque a união do casal, ela se
completa na cama. Se na cama não estiver completo, o resto é só pauleira. Porque sexo não é o amor, mas ele complementa o amor. Como o amor não está complementado, você está derrotado. E aí o diabo diz, tem outras. Não tem problema. Você pode pecar, depois você confessa, dá tudo certo. E não é a realidade. Então veja que a Bíblia está pedindo. Versículo 11, se eu já li. Com efeito, a sabedoria conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá do brilho da glória. Queridos irmãos e irmãs, assim, minhas obras vos serão agradáveis. Governai vosso povo com justiça, serei digno do trono de meu Pai. Eu vou mais rápido agora. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Olha que coisa bonita. Vê se você entende. Quem é que conhece o desígnio do Senhor? Quem é que já foi lá no céu e voltou? Mas ele nos explica. Tímidos são os pensamentos dos mortais, incerta as nossas concepções, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Se a tua alma está pesada, meu filho, você se carrega de sofrimento. Porque o corpo corruptível torna a alma pesada. Uma alma pesada, ela xinga, ela violenteia, ela não tem paciência, ela fala mal, ela agride. E aí ela tem que partir por um lado que os alivia. E a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidado. Aí você fica cuidando de tudo que você tem para não perder. Se carrega de serviço, mas nunca está feliz, porque a alma está pesada. Versos 16. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? Quem conhece vossas intenções, se vós não lhes dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus, vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Como é que se conhece a Deus sem ter o Espírito Santo? Não tem como. Como descobrir o que se passa no céu? Mas se você ler a Bíblia, na primeira carta dos Coríntios ao capítulo 2, ele diz que a sabedoria de Deus penetra até os íntimos de Deus. Então, com o Espírito Santo, você tem visão do céu. Mas com uma alma carregada, contaminada, você não consegue liberar para o Espírito Santo. Uma alma que não perdoa e não libera o perdão, ela não tem o agir do Espírito Santo. E aí não adianta você rezar o Pai Nosso. Porque se você diz, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e na verdade você não perdoou quem te ofendeu, então você não orou, você mentiu. Como a mentira é filho do diabo, quando você está orando nessa situação, você está prestando culto ao demônio. São Paulo diz aos Coríntios, capítulo 10, eu não quero que você tenha comunhão com o demônio. Então eu preciso me libertar e liberar o perdão, seja ele para quem for. E perdão não é palavra, perdão é ato. E qual ser o ato? A reconciliação.
Se você não chegar na pessoa e não der um abraço, você não consegue. Eu te perdoo. Isso é uma coisa. Você perdoou, mas não reconciliou. E Jesus, para nos reconciliar com o Pai, Ele não abraçou a dívida. Ele entregou o corpo dele para pagar a dívida. E ele não devia, a dívida é sua, é minha. E nos ensinou que quem não perdoar não será perdoado. Diga para o do lado, você está escutando, bendito. Agora imagina quanto Pai Nosso você rezou e todo ele está sendo desviado para o diabo. Porque a tua oração está sendo mentirosa. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos que tem ofendido, mas eu não posso olhar na cara daquela pessoa. Que ele fique para o canto dela, que eu fico para o meu. E a palavra de Deus que diz, eu quero, pois, que vocês sejam um. Ao que fazer ao menor do pequenino é a mim que está fazendo. Digo para o irmão, lê Bíblia, bendito. Ponha ela na prática, bendito. E tem gente que você mastiga, mas não engole. E é esse que você tem que chegar e dar um abraço. E você vai ver que a pessoa que você acha que é complicado, que é chato, Deus o livre, ele é muito melhor do que você. Digo para o irmão, você está escutando, bendito? Você só está vendo defeito. Diga misericórdia. Estamos terminando para dar um pulinho no... Nossa, estourei horário já. Veja lá, versículo 17. Enquanto conhece vossas intenções, se vós não lhe deis a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe envia o vosso Espírito Santo. Então, é necessário estar pedindo o dom do Espírito Santo. E quando estamos orando em línguas, por favor, hoje na missa, na elevação da Eucaristia, não tem economia, clame a Deus em línguas para você receber a sabedoria de Deus, para você ter a sabedoria de Deus. Assim se tornam direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam pela sabedoria que foram salvos. Então busque a sabedoria de Deus. E eu termino com o capítulo 10 do livro de sabedoria. Olha quantos assuntos maravilhosos. No capítulo 10 vai nos dizer de Adão a José. E olha que ensino fantástico tem aqui. Eu vou ler meio corridão e deixo como tarefa para vocês lá em casa. Sabedoria, capítulo 10. Se acharam, digam amém. Nós estamos estudando o que, meu povo? Ei, o que estamos estudando? Buscar a sabedoria. Gente, vamos prestar atenção, vocês que estão aí na porta. Tereza. Estamos em estudo. Quem vai chegando, por favor, não atrapalha quem está estudando. Irmãos, irmãs, esses ensinos, se a gente perde, a gente perde. A gente tem que estar atento. Porque adianta você ficar sentado aqui 3 dias e sair daqui do jeito que você entrou. E às vezes a gente se torna chato. Mas essa é a realidade. Eu me desgasto aqui para ensinar e você não presta atenção. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou de o pobre do seu próprio pecado. Esse homem foi Adão. E esse Adão foi o causador da desgraça na terra. Mas a sabedoria livrou ele. Se a sabedoria livrou Adão, ela livra nós também. Então a Bíblia diz, e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. Eu escrevo
no livro que eu estou lançando, vários episódios, desde Adão, esse primeiro homem, até José do Egito, passando por todas as gerações. Abraão, Isaac, Jacó e José. E tentando explicar como foram as gerações e de que forma eles viveram. O versículo 2 diz: e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E é isto que cada homem tem que ter. Nós temos que ter um poder de reinar. E reinar não significa ter palácio, ter dinheiro extravagante. Não, reinar significa cumprir o que Deus determinou para que eu cumprisse. Então, de repente, Deus determinou para você uma vida mais favorável, com maiores recursos. Mas isso você conseguiu também com a sua luta. Então, quem luta, quem guerreia, esse tem a vitória. E se eu não tenho essa sabedoria, eu começo a ficar vendo com o olho gordo o que o outro tem. E desejando a vida que o outro tem. Mas nunca desejou fazer o que quem tem fez. Irmãos, para você vencer, você tem que lutar. E se você não luta, você não tem. Não cai do céu cozido para ninguém. Tem gente que não se esforça, não reflete, não tem sabedoria, o que gasta, o que ganha, gasta, não planeja. Não. Você recebe aquele dinheiro, 1.000, 2.000 reais. Você não dizima ele. O diabo leva ele num sopro. Porque o dinheiro não dizimado, ele passa a ser o senhor do mundo. Então quem vai dominar você é o dinheiro. Como você não tem dinheiro, você se revolta porque não tem dinheiro. Por não ter dinheiro, você xinga quem administra, quem governa, que é ladrão. Quer dizer, você sempre vai estar em baixa. E aí, que vantagem tem você trabalhar para não ter lucro? E por que você não está tendo lucro uma vez que você está trabalhando? Porque você está fora das diretrizes que Deus coloca. E quando você trabalhar para cumprir o que está aprendendo, então não é você que corre atrás do dinheiro. É o contrário. É o dinheiro que vem aonde está você. Por isso Deus ensina. Não adianta levantar de madrugada e dormir altas horas da noite para comer um pão com o duro suor do teu rosto. Porque o Senhor teu Deus te dá até durante o sono. Diga para você, está escutando, bendito. Versículo 4. Estando na terra submersa por causa dele, pelo dilúvio, a sabedoria de novo salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. Falando de Noé e de sua barca. Enquanto as nações unânimas caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, manteve irrepreensível diante de Deus, e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Deus falando da honestidade de Noé, e Noé da graça recebida de Deus. Foi ela que, quando o aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo o fogo que descera sobre o pentábole. Está falando do fogo, do enxofre que caiu em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade sanguinária, prostituída, que tinha a crença de outros deuses. Você nunca vê aquelas pessoas que têm essa cultura, por exemplo, coach, constelação, essa bagaça toda aí, que pega um pêndulo
e fica ali procurando energia, ou pega uma estrela de 5 pontas, que é um pentágono, aonde que se revela os astros através disso ou daquilo, mas Deus está contrapondo isto, é só você entender. Foi ela quem a sabedoria, que quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, que era Ló, subtraindo-o ao fogo que desencadeou sobre o pentágono, que desencadeou lá em Sodoma e Gomorra, cuja perversidade ainda no presente é testemunhado por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer, e onde está erguida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula, referindo à mulher de Ló, que realmente a mulher é tida como árvore genealógica, porque ela que gera, e o homem é tido como varão que produz a semente na árvore da árvore. Então o homem sai da mulher e a mulher sai do homem, é o que a Bíblia está nos ensinando. Mas o bonito disso tudo é o que vem ainda, porque aqueles que desprezam a sabedoria. E quando é que você despreza a sabedoria? Quando você deixa de ler a Bíblia. Você passa a semana inteira e não pega na Bíblia. Você está desprezando ela. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora ouvi uma coisa. Será que vocês vão praticar? Está escutando, Marcinha? Você que é uma mulher pública. Quanta sabedoria tem que ter. Quanta dor você já sofreu nessa caminhada, desnecessariamente. Amém? E assim somos todos nós. Amém? Está ouvindo, Jaquinha? Vocês são mulheres virtuosas, né? Tinha que dar esse ensinamento lá para as virtuosas. Mas eles não aceitam. Deus no livro, o camilote é muito duro. Amém? Grife o versículo 8. Talvez possa ter tua história. Foi muito tempo a minha. Porque aqueles que desprezam a sabedoria, não somente prejudicam em ignorar o bem, mas ainda deixa aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fosse esquecido. E aí quando você olha Romanos capítulo 1, acho que Romanos 1 mesmo, que vai falar dessa memória maldita, que além de fazer, ensina os outros com o próprio exemplo. Amados e amadas, eu não me lembro se é Romanos 1, 18 ou 18, 1. Estude lá em casa, me deu um branco aqui agora. Queridos irmãos e irmãs, então a má atitude de um homem fica como testemunho e nunca vai ser esquecido. Então, quando uma pessoa morre, que ele não tem um comportamento bonito, todo mundo fica falando, aí, para onde será foi aquele gasto? Então, aquele homem era um veículo do diabo. Ele morreu, o veículo fundiu. O que estava naquele homem, não é que ele morreu e voltou, não. O que estava naquele homem não morreu, que é o pecado. Então, o pecado daquele homem é transferido para outro. Então, as organizações falam que o outro que morreu está voltando. E quem morre não volta. O que volta é o pecado. Estou terminando. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz, 11, né? Quanto aos que... é o 9, obrigado. Quanto aos que honram a sabedoria, os liberta do sofrimento. Diga para o do lado, você escutou? Pois foi ela que guiou os caminhos retos, o justo que fugia da ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar os seus esforços.
Está falando de quem? De Jacó, que fugiu de Saul. Depois foi lesado pelo sogro, mas escapou. Teve lá um monte de filho. E vocês terminam lá em casa, que já estão me dando sinal aí. Teve 12 filhos, 13 com Tamar. E de repente, esses próprios filhos se revoltaram contra o irmão. Você lendo o final, você vai escutar tudo isso. E os irmãos venderam ele para o Egito. E aquilo que era desprezado do irmão, mas tinha sabedoria, de jogado na fossa que foi, tornou vice-rei do Egito. Todas essas vantagens a gente pode ter quando tiver a sabedoria de Deus. Ficamos de pé, erguemos nossas mãos e pedimos a sabedoria de Deus. Vem, Senhor Jesus, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Vem, Senhor Jesus. Agora é você, eu já falei tanto, abra a tua boca aí e peça a Deus, ajuda, intercedam. Vem, Senhor Jesus, derrama da sua graça, Senhor. Sabedoria no meu trabalho, sabedoria para conviver com aqueles que não são sábios, sabedoria para suportar os que são difíceis, sabedoria para perdoar quem me prejudicou, sabedoria para administrar aquilo que eu ganho, sabedoria para ver o que é permitido para eu ter e o que não é permitido para que eu tenha, sabedoria para educar minha família, sabedoria para ministrar minha empresa, sabedoria para mim compreender o meu trabalho e ajudar a empresa onde eu trabalho, sabedoria na minha missão, sabedoria para ouvir a palavra de Deus, aos meus amigos consagrados e os que vão se consagrar, sabedoria para responder os questionários, sabedoria para me manter a minha comunidade em pé. Tudo isso eu dependo, Senhor. Sabedoria, sabedoria. Dá-me a sabedoria de Deus. Dá-me a sabedoria do Espírito Santo, para que ao sair desse congresso e ao sair, Senhor, deste cerco, eu possa ser um homem diferente, uma mulher diferente, por Cristo nosso Senhor. Digam amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos para o café da manhã, e logo após o café a Santa Missa. E eu pediria, que vocês estão vendo o quanto são as despesas, e com apenas R$50. Então, na oferta da missa, sejam generosos. Eu tenho muitas coisas ainda a construir aqui nessa chácara. E tudo que entra aqui é revertido para a melhoria dela. Eu ainda tenho que fazer ali na cozinha o forro, que fica ainda mais em R$30, em 30 mil. Eu quero fazer uma limusine, não sei como é que fala, aquele troço, para nós ter um ambiente, para acolher as pessoas para dormir. Queremos aproveitar aquele espaço. Tenho que ainda arrumar esse fosso que não está terminado. Tenho que ainda fazer uma gruta ali para Nossa Senhora. Então é tanta coisa ainda que tem que fazer, não é? Tenho que dar uma melhorada nessa casa ali que está tudo caindo. Todo o trabalho que a gente tem que ir melhorando, melhorando. Pela graça de Deus, a gente já conseguiu dar uma pintura nos postezinhos. Agradeço de paixão ao coração da Clarice, da Cia Tinta, que tem nos doado a tinta, e tenho agradecido muitas pessoas. Agradeço o Marcinho, que me ofereceu a importância para o trabalho aqui da equipe. Gente, é uma bênção de Deus. Então, a oferta que você for fazer, faça como eu. Eu, em toda missa, dou a maior nota. Toda Santa Missa. E desde 1990, nunca faltou R$200 para me pôr na oferta da igreja. É incrível. E não é só na minha igreja. Aonde eu vou na missa, a missa litúrgica, eu já deixo separado. Se porventura entra duzentão e eu não gasto ele, eu separo, já consagro, digo, esse é do meu Senhor. E eu dou com alegria de coração. Porque Eclesiástico 35 diz, não te apresente no altar com uma oferta mesquinha. O Senhor retribui a tua dádiva 7 vezes mais. Então, gente, a partir do momento que você se libertar do dinheiro, Deus liberta seu coração.
O Espírito não chega no teu coração se não passar pelo teu bolso. Então, faça. O que você doar aqui é para nós. Olha que maravilha você que doa as cadeiras. O céu há de te pôr 10 vezes mais. E eu vou repetir. Quando eu fiz o primeiro orçamento, o cara me falou em R$500 o jogo. E eu pedi 500. Mas ele acabou fazendo 440. Então tem uma sobra de R$60. Quem ajudou nas mesas e quiser de volta os 60, pode chegar e falar, seu João, eu gostaria de pegar os meus 60 de volta. Aquele que doou, você vai ser reembolsado. Não, seu João, pode ficar. Se ninguém vir falar comigo, é sinal que vocês deixaram. Porque eu tenho que ser justo. Eu pedi 500, mas ele me fez 440. Cada jogo. Então, só me avisar que eu reembolso. Combinado?